igreja mesmo. Eu sou o mais velho de todos aqui, acho que não tem ninguém mais velho do que eu. Só a Magalina também não. Ela faz questão dos 3 meses. Sabe? Ela faz questão dos 3 meses. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Eu me sinto pai de vocês mesmo. O paizão, né? Mas gostaria muito dessa noite de trazer uma palavra do Senhor para os corações de vocês nesse dia dos pais. Em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, a parte A desse versículo apenas. Carta de Paulo aos Efésios na versão Ara. Ela diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, se somos filhos, logo Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Se somos filhos, devemos imitá-lo não apenas como filhos, mas também como pais somos. Por isso o título dessa mensagem é Pais que imitam o Pai. Pais imitando o Pai. Pais fazendo o que o Pai faz. O maior legado que um pai pode deixar para os filhos não são coisas materiais, não são coisas físicas, são coisas eternas, são coisas espirituais, são bênçãos espirituais que o Paulo fala aos Efésios, bênçãos especiais, os espirituais que Cristo nos otorgou em Cristo Jesus, né? Estão escondidos em Cristo Jesus para nós. Não é aquilo que o pai deixa do lado de fora, como um carro, como uma casa, como um bem qualquer. Apesar de a gente falar que bens duráveis, mas eles não são muito duráveis não. Meu pai deixou uma casa para mim. Eu acho que foi ontem, eu estava conversando com Sônia. Uma coisa estranha acontece, que a gente nasce numa casa, vive nessa casa, depois a gente sai de casa e arruma uma casa para nós morarmos, mas os pais da gente se vão. Depois a gente vê gente estranha morando nessas outras casas, não são mais da família. Lá em Curitiba tem outra família morando nas 2 casas que o pai construiu. Você veja como é que o tempo passa rápido, o tempo passa muito rápido. E não são essas coisas físicas que nós estamos falando de deixar para os filhos como um significado de bênção. Eu estou falando de coisas que nós podemos deixar dentro do coração. Dentro do coração. São valores espirituais, valores morais, valores emocionais que nós temos que deixar para os nossos filhos. Isso não tem preço. Isso não tem valor mensurável que eu possa contar, que eu possa monitorar com dinheiro. Não tem valor. São valores eternos. Os filhos, eles gostam de imitar os pais, não gostam? Aliás, a primeira pessoa que nós vamos olhar, mirar nele, seu pai. Eu lembro que o Guilherme era pequeno e a Sônia arrumava ele para todos os dias para ir para a escola de manhã cedo. Nós acordávamos cedo para ir para a escola, 5 horas tinha que estar de manhã de pé, 6 horas tinha que já está saindo, 7 horas tinha que estar na escola. Eu lembro que eu estava lá na cozinha, geralmente era assim, eu estava na cozinha preparando um café e a Sônia estava arrumando o Guilherme. Mas chegava na hora do cabelo, hoje não dá, né? Chegava na hora do cabelo, eu começava a escutar assim: não é assim, você não sabe. Aquela vozinha fininha brigando com a mãe: não é assim, você não sabe. Então eu tinha que ir lá arrumar, pegar a escova e, né? Fazia o topzinho que ele queria, igual ao do papai. Tinha que ser igual ao do papai. O Daniel, já quando era um pouquinho mais jovenzinho, eu
eu pensava assim, vou para a igreja com aquela camisa branca. Na época usava um suspensóriozinho chique e tal. Daí eu pensei assim, vou com essa gravata. Quando via o Daniel sentado lá no sofá, a camisa que eu pensei ir, o suspensório que também pensei, e a gravata. Era a roupa do pai, tinha que usar a roupa do pai. Os filhos geralmente gostam de imitar os pais, né? É a forma que até a psicologia explica, né? A psicanálise explica, Lacan explica muito bem isso do grande outro na vida do indivíduo, né? Que essa pessoa não é uma pessoa, é um lugar a ser ocupado. Às vezes ocupa o pai, às vezes ocupa o tio, esse lugar ocupa o avô, enfim. Mas geralmente é o pai. Os filhos olham para o pai. Eu quero ser o pai, eu quero fazer o que o pai faz, né? Até Jesus, já com 30 anos, dizia: eu não faço nada sem ver o meu pai fazer, né? Ele mirava no pai, ele sempre fazia a vontade do pai. Isso é saudável, isso é muito bom. E você já percebeu que você ensina o seu pai? Você já percebeu que você ensina os seus filhos? Mesmo sem saber que está ensinando, você ensina. Eles são pequenininhos, está acontecendo tudo em volta deles. Eles estão num comportamento que parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo em volta deles, e eles estão captando tudo. Você pensa assim, eles não estão distraídos. Não, eles não estão distraídos, eles estão captando tudo. Eles observam como o pai trata a mãe. Você trata com carinho, você trata com grosseria, você trata com educação, com leveza, com amor. Eles estão observando e estão aprendendo esse comportamento do pai. Se é carinho, eles estão aprendendo a ser carinhoso. Se é com rude, né? Com grosseria, estão aprendendo a ser rude. Estão vendo como o pai reage na hora do nervosismo, na hora da tensão. Estão vendo como o pai enfrenta os problemas do dia a dia. Estão vendo como o pai trata as pessoas ao seu redor, como o pai trata a sogra, o sogro, como trata o irmão ou a irmã, como lida com as suas questões do trabalho. Os filhos estão vendo tudo. E a gente acha que eles não estão vendo, mas estão vendo, estão aprendendo. Quando eles chegam na vida adulta, o que vai acontecer? Eles vão repetir essa história que aprenderam. Eles vão colocar em prática aquilo que eles gravaram no seu HD. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo está dizendo aqui que existe uma conexão nessa relação muito pertinente, que é a palavra, duas palavras, filiação e imitação e filiação. A palavra imitar no grego é mimios. Essa palavra é cópia, uma cópia. Paulo está dizendo que nós temos que ser uma cópia de Deus, uma cópia fiel. Quem é professor aqui no modo antiga conhece mimeógrafo? Quem conhece mimeógrafo? Tá lá, ó. Mimeógrafo era uma maquinazinha de fazer cópia, né? A gente tinha que fazer uma matriz numa folha de seda, escrever, desenhar, tudo ali naquela folha de seda. E era uma folha de seda especial que tinha uma parafinazinha, né? Uma cera. Se a gente fizesse um risco qualquer naquela folha, todas as cópias vinham exatamente igual àquele risco. Era fiel, a cópia é fiel. Na máquina, você rodava, né? E era interessante que você colocava o papel, e o papel ele entrava numa prensa, num cilindro, né, álcool, e o álcool, né, passava naquela folha e do outro lado saía a cópia bonitinha como você queria. Era fantástico.
Era a tecnologia da última geração. Vendi muito mimeógrafo pela Olivetti. Então, mas essa palavra quer dizer cópia. Paulo está dizendo que nós temos que ser cópia fiel de quem? De Deus. Meu Deus, é possível isso? Jesus provou que é possível. Jesus, ele veio, deixou a sua glória e veio se submeter a ser homem como eu e você, aprender tudo, aprender a andar, aprender a gatinhar, aprender a mamar nos peitos de Maria, aprendeu a andar, aprendeu a falar. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que Jesus, ele passou por essas fases. Ele sendo um Deus, ele abriu mão de tudo, da glória, do conhecimento, de tudo que ele tinha, o poder da criação, porque foi ele que disse bara e as coisas aconteceram. Jesus abriu mão disso tudo para provar que ele pode sim fazer a vontade de Deus. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana e os discípulos voltaram e perguntaram a ele se ele tinha comido alguma coisa, ele falou o quê? Que a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. E nós temos que aprender a fazer a vontade do Pai. Nossos filhos, eles têm que conhecer a Deus pelo modo de vida que nós temos, pelo modo de vida. O nosso modo de vida deve refletir a glória, o caráter de Jesus, o caráter de Deus em nós. E nossos filhos devem ver em nós isso. Então, é assim, o filho imita o pai e o pai imita Deus, né? Nós temos que estar assim, nessa conexão. Que tipo de Deus os teus filhos estão construindo na sua mente, no seu coração, ao ver o seu comportamento, ao ouvir as suas palavras, a compartilhar com você no dia a dia? Que tipo de Deus você está construindo para o seu filho? Eu me lembro que quando eu era menino, eu achava que Deus tinha o rosto do meu pai. Meu pai sempre foi assim, muito amoroso, muito carinhoso conosco. Eu achava que o pai do céu, quando eu falava, a tia da escolinha falava assim, pai do céu, né? Eu achava que o Deus tinha o rosto do meu pai. Por muito tempo, né, eu via essa figura. Um pai precisa saber quem está imitando. Um pai precisa saber. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos imitando o mundo, os conceitos do mundo, aquilo que nós vemos no mundo, a gente está trazendo para dentro das nossas casas. E esquecemos de olhar que nós temos um modelo especial, um modelo que não tem mancha, não tem mácula, é fiel, verdadeiro, que nós temos que olhar para ele. Paulo não diz simplesmente sejam bons pais. Paulo diz: imitem a Deus, sede imitadores de Deus, sejam cópias de Deus. Cópias de Deus. Isso muda tudo, porque no mundo os conceitos são diferentes. No mundo os conceitos são efêmeros, eles mudam conforme a vontade, conforme a moda, conforme o desejo, né? Muda, mas Deus não muda, é imutável. Os valores de Deus são imutáveis, os valores de Deus são perenes. Deus é o nosso modelo de pai. Talvez você não tenha tido um pai como esse que nós estamos falando, um pai amoroso. Talvez você não tenha tido um pai como o meu, que foi assim especial. Mas eu digo para você, você tem um pai aqui
que está de braços abertos para te receber. Mesmo que o teu pai seja ausente, esses dias eu falei com uma pessoa que não conhecia o pai, sabia que o pai estava vivo, mas não conhecia o pai. Mas ele não conhece o pai que trouxe ele para o mundo, mas ele conhece o pai que criou o mundo muito maior do que ele. Criou todas as coisas. É o Pai Celestial. Esse é o Pai verdadeiro. Mas existe um Pai que nós podemos imitar. Nós podemos imitar. Deus é o nosso modelo de paternidade. Se quer aprender sobre paternidade, olhe para Deus, olhe para Jesus. Quando não soubermos como agir perante as situações, pergunte a Deus como Ele agiria. Quando que nós precisarmos corrigir, pergunte a Deus como Ele corrigiria na sua palavra. Como você pode disciplinar, como Ele disciplinaria, como Ele perdoaria, como Ele amaria. O pai cristão precisa aprender sobre isso, a recorrer ao Pai que é perfeito, porque Ele não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas o Pai Celestial é perfeito, Ele é o modelo perfeito. Esse Deus é o nosso Pai, e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar no dia dos pais, no dia que não seja dia dos pais, no dia que seja qualquer dia, Ele está aqui eternamente para nos ajudar. Ele está aqui. Um pai precisa saber ou fazer seus filhos se sentirem amados. O pai precisa fazer com que os seus filhos se sintam amados. Paulo diz: como filhos amados, né? Como filhos amados. Isso tem muito significado. Antes de falar de compromisso, do comportamento, Paulo fala de identidade. Antes de dizer imite, Paulo diz: você é amado. Filhos precisam saber que são amados antes de serem corrigidos, antes de serem exortados, antes de serem chamados a atenção, antes de serem corrigidos, né, por palavras, serem confrontados. Ele precisa saber que ele é amado. Você vai corrigir seu filho? Diga primeiro para ele assim: papai te ama muito, papai te ama tanto, tanto, tanto. Eu vou te dar um abraço agora. Dê um abraço nele, dê um beijo, e depois você, né, corrige. O Daniel era assim, 5 minutos depois do negócio, ele estava correndo assim, me dando beijo. Mas tem pais que não falam eu te amo. Tem pais que não falam eu gosto de você, eu te amo, você é meu campeão, como eu tenho orgulho de você. Sabe, essas coisas são muito importantes. Tem tanta importância na vida do filho que o próprio Deus, que quando Jesus começou o seu ministério, Jesus estava no deserto, sofrendo a tentação no deserto. Foi batizado, né? Lá João Batista batizou Jesus. O que Deus falou para Jesus lá na saída do batismo? Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Olha, isso para o coração de Jesus foi um bálsamo muito grande. Sabe por quê? A primeira tentação que Satanás trouxe para Jesus depois do batismo do Satanás saiu para o deserto. Jesus saiu para o deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás chega para Jesus e fala: se tu és filho de Deus. Já ouviu essa vozinha, Nana? Se tu és filho de Deus,
transforma essas pedras em pães, mostra que você é filho de Deus. O que o Satanás estava colocando em dúvida? A paternidade de Deus sobre Jesus. Se realmente você é filho de Deus, você vai fazer isso. Faça isso para você provar. Jesus precisava provar. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Qual foi a última palavra que Jesus tinha ouvido de Deus, do Pai? Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. É isso. Fala para o seu filho: eu te amo. Fala para o seu filho: eu preciso de você. Fala para o seu filho: você é meu herói, você é meu campeão. Enche a bola do seu filho. Depois você corrige, mas fale isso, porque muitos pais, eles não falam eu te amo, mas falam: você não faz nada direito, você nunca faz nada que preste, você nunca será ninguém. Será que tem pais que falam isso? Tem. Infelizmente tem pais que falam essas coisas. Olha o filho do seu Zé, passou em medicina. Olha o filho do seu Antônio, passou em direito. Olha o filho do Daniel, passou em engenharia mecânica. E você? O que você vai fazer? Você não presta para nada. Você só me dá trabalho. Você só me dá prejuízo. Você só me dá gasto. É isso que muitos filhos ouvem. Mas nunca diga isso. Sabe, faça uma limpa no seu HD e coloque assim: filho, eu te amo. Filho, eu preciso de você. Você é minha joia preciosa. Você é meu herdeiro. Você é meu guardião. Você é meu herói. Pais precisam entender que os filhos precisam não apenas dessas palavras, mas do abraço, do calor do abraço, do coração com coração. Sabe, aquele versículo que do final de Malaquias, é Malaquias 4, 6, se não me engano: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para não ferir da terra com maldição. Pais, começa pelos pais, não começa pelos filhos. A iniciativa vem de cima para baixo, dos pais aos filhos, depois dos filhos aos pais. Nós temos que tomar essa atitude. Eu tenho orgulho de você, eu estou aqui por você, pode contar comigo. Mesmo quando você errar, eu continuarei te amando. Você tem que falar isso para os seus filhos. Isso não significa deixar de corrigir. Você vai corrigir, mas como uma palavra de bênção antes para o seu filho. O pai precisa ensinar o seu filho pelo exemplo. O texto fala aqui: imitação. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ninguém imita aquilo que ouve. Você imita aquilo que ouve? Você imita aquilo que você vê. Então, nós imitamos aquilo que nós vemos. Essa palavra imitação também tem a conotação de mímica. Já viu falar fazer mímica, né? Imitar, quer dizer, fazer mímica. Seja a mímica do seu pai. E por isso que um pai ensina muito mais do que com a sua vida do que com o seu discurso, com suas palavras. Você pode dizer: filho, respeite a sua mãe. Mas se o pai não respeitar a sua mãe diante dos filhos, seu pai destratar a mãe, seu pai xingar, seu pai falar mal, ou de tratar mal, o filho vai aprender o quê? Não o que ele falou: filho, respeita a sua mãe.
vai aprender aquilo que o pai fez na frente dele. Ele pode dizer assim: filho, seja honesto. Mas ao mesmo tempo ele trata de negócios com mentiras, com enganos, faz negócios e não cumpre com os negócios. E o filho está vendo, e a casa está vendo, todo mundo sabe na casa, os negócios escusos do pai. O filho vai aprender a ser honesto? Não vai aprender a ser honesto. Não adianta você dizer: filho, ame a Deus, filho, leia a Bíblia, filho, ore. Não adianta. Não adianta você colocar em posição você, filho, você tem que amar a Deus, você tem que ter um tempinho com Deus. Vai lá no quarto agora, tem um tempinho com Deus. Não adianta você fazer isso. Você sabe o que adianta? Filho, vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia junto agora? Vamos caminhar junto. Enquanto a gente caminha, a gente vai conversando sobre as coisas de Deus. A mesa, quando você vai almoçar, se reúne todos na mesa, e ali é um lugar propício para falar sobre Deus, porque a mesa do pão é a mesa da provisão, é a mesa da comunhão, é o lugar próprio, ali é o altar. Mas muitas vezes tem pais que transformam esse lugar sagrado, esse lugar de altar, esse lugar de comunhão, esse lugar de paz. Tem pais que conseguem transformar esse lugar em lugar de maledicência, em lugar de desamor, em lugar de desunião, porque a maledicência ela destrói, ela corrói. Então, pais, usem bem o lugar da comunhão. Ame a Deus, mostre como você imita o Senhor, como você faz o bem, a sua família fazendo isso. O pai precisa ser uma espécie de Bíblia que o filho lê todos os dias, sabe? As atitudes do pai, a fala do pai, os conselhos do pai, as exortações do pai tem que estar pautado na palavra de Deus. O pai, ele é profeta, rei, sacerdote e profeta. Rei é aquele que governa a sua casa bem, né? Sacerdote é aquele que se coloca na posição de intercessão, né? Ele é representante de Deus diante da família, e representante da família diante de Deus. Ele está ali intercedendo. E o profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, dentro do seu lar. É palavra profética. Então, o pai tem que fazer esse ajuste na comunicação. Guarde bem essa frase: o seu filho pode esquecer muitas coisas que você ensinou, mas dificilmente esquecerá aquilo que viveu com você. Amém? Vou repetir: o seu filho pode esquecer muitas coisas que você ensinou, mas dificilmente esquecerá aquilo que ele vivenciou com você, aquilo que ele viveu com você. Então, nós temos que viver junto com os nossos filhos. Essa questão da paternidade é junto, trazer o filho junto, sabe? Trazer o filho junto. Uma vez eu lembro que eu estava com o Guilherme. O Guilherme era adolescentezinho, estava com umas ideias diferentes. Mas eu cheguei: filho, vamos tomar um café junto? Aí, aliás, vamos comprar pão, né? Comprar pão. Vamos comprar pão. Daí eu tomei uma direção diferente da padaria. Ele falou: pai, a padaria não é para cá? Não, a gente vai para lá. Hoje a gente vou encontrar outra padaria. Daí fomos na pizzaria, né? Era um pão diferente, né? Pai, é aqui, pai? Hoje eu vou com uma pizza junto com você. Daí eu falei assim: filho, sabe por que a gente briga tanto? Porque nós somos iguais. Você é igualzinho a mim.
E a partir daquele dia nós tivemos diferença. Nós tivemos essa diferença resolvida. O Guilherme não queria mais ficar com os amigos, ele queria ficar no sofá de casa conversando comigo. Muitas vezes são atitudes simples que você faz e que mudam uma história, e que mudam um ambiente, que mudam um conceito. Qual foi a última vez que você convidou seu filho adolescente, ou seu filho jovem, ou seu filho pequeno, para comer uma pizza, você e ele? Porque quando a gente chama a amada, né, a namorada, a esposa, parece que é natural. Mas quando a gente chama o filho sozinho, não é muito natural. Mas tem que ser natural. Tem que ser natural. Tem que fazer parte, sabe? Isso muda tudo. Um pai precisa saber que seu legado não é apenas material. Já falamos aqui, não são casas, carro, empresa, dinheiro, patrimônio, chácaras. O mundo, ele mede o nosso sucesso. Aliás, sucesso para o mundo é um estado, é uma condição. Mas sucesso para nós não é isso. Sucesso para nós é uma posição que nós alcançamos diante de Deus. Sucesso é uma posição diante do Senhor. Não existe patrimônio, não existe maior riqueza do que nós vermos os nossos filhos sendo forjados no caráter de Jesus. Do que nós vermos os nossos filhos sendo moldados, sabe, no caráter de Jesus. Você pode deixar uma grande herança financeira para os seus filhos e mesmo assim eles não se tornarem homens ricos, porque a riqueza desse mundo é efêmera. Quantos homens deixaram fortunas e hoje estão assim, perdidas, porque deixaram apenas fortuna, mas não deixaram caráter. Eu estava lendo a história de como começou um grande império do transporte aqui no Brasil, o transporte rodoviário no Brasil. E essa história se confunde com a história de um homem que eu trabalhei com ele, eu fui funcionário dele, Camilo Collor. Como iniciou um império do transporte. A maior empresa chegou até 3.000 ônibus, somando-se as empresas coligadas, que aqui em Vitória era Itapemirim, lá em Curitiba era Penha, lá para o Nordeste era Andorinha, e assim por diante. Uma porção de empresas, fazia um rol de empresas. Como esse império cresceu, e ele, por fim, nos últimos dias, ele queria não está satisfeito com o transporte rodoviário, queria se tornar um grande empresário no transporte aéreo. Foi ali que começou a fundar a empresa. Mas a empresa ficou por alguns tempos. Ele morreu, Camilo Collor morreu, a esposa dele morreu também, até antes que ele. E daí? Esse império, esse valor, sucumbiu. Hoje, a Itapemirim não tem patrimônio para pagar a dívida dela. Sumiu. Porque foi fundamentada em valores, né, terrenos. Como eu disse para vocês, são bens duráveis, não são duráveis não. Um carro que você tem dura quanto tempo? 20 anos. O que são 20 anos para um carro? A casa, como eu já falei,
Você vai, você casa, você mora em outra casa, depois você vê estranhos morando dentro da casa que foi tua. Em tempos, você consegue ver, eu consigo ver isso aí. Fica até estranho imaginar assim, Curitiba, eu indo para Curitiba ver a casa que ficava lá com vovó e vovô. Tem gente estranha morando lá. Mas nada neste mundo troca por fé, por caráter, por integridade, por amor, por responsabilidade, por temor a Deus, por amor ao Senhor, por amar as coisas de Deus. Talvez, o pai, você não consiga deixar milhões para os seus filhos, mas pode deixar uma história de fidelidade, pode deixar um casamento de honra, pode deixar uma vida de oração, pode deixar a lembrança de um coração disponível a pedir perdão, a se humilhar, pode deixar um exemplo de honestidade, pode deixar um exemplo de fé, de resistência às dificuldades, lealdade. Esse é o legado que não tem preço. Esse é o legado que nós devemos conservar em nossas vidas. Um pai precisa aprender a pedir perdão. Um pai precisa aprender a pedir perdão. Um pai precisa aprender a dizer: filho, eu errei. Ah, mas como que o pai vai dizer: filho, eu errei? Isso vai tirar a autoridade dele negativo. Isso é uma falácia. Isso é um paradigma errado. Você chegar para o seu filho e dizer assim: filho, eu errei, papai errou, você me perdoa? Não vai tirar o seu brilho da sua autoridade, não. Dá um abraço nele, um beijo, e ele vai sair dali com mais vontade de te obedecer, te honrar, do que se você desse uns tapas, eu falasse outras coisas para ele. Você pode chegar para ele: filho, ontem eu falei com você de maneira inadequada, não foi bom nem para mim nem para você. O papai estava nervoso e falou na hora errada. Isso não justifica o que eu fiz, mas perdoa seu pai. Você acha que o filho não vai perdoar? Isso não destrói a autoridade, muito pelo contrário, ele constrói. O filho aprende: meu pai não é perfeito, mas ele é verdadeiro. Os nossos filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais presentes, pais verdadeiros, pais ensináveis. Sabe o que é pai ensinável? É aquele que aprende com a vida junto com os filhos. Porque tanto o filho quanto o pai, o filho está aprendendo a ser filho e o pai está aprendendo a ser pai. Porque não tem escola de pai. Você vai aprender quando você tiver um filho. E quando você tem que fazer as coisas certas. Pais que estejam aprendendo com o pai modelo, o nosso Abba. Aliás, faltou lá, sabe, tá o painho, o papai, papazão, paizão, papa, paiê. Faltou Abba, pai. Tá? Depois eu se exponho lá, o Abba, pai. Sabe quem é o Abba, pai? É o nosso papai do céu. É o nosso painho celestial. Nosso paizão celestial. É o Abba, pai. Um pai precisa levar seus filhos para perto de Deus. Essa é a incumbência do pai. O pai é o sacerdote, é ele que vai levar os seus filhos para perto de Deus. Como que ele vai levar os seus filhos para perto de Deus? Trazendo Deus para perto dele. Trazendo Deus para perto dele. O versículo fala assim: sede imitadores de Deus. Maior responsabilidade espiritual de um pai é levar os filhos a conhecerem o Pai Celestial. Sabe? O pai, ele leva os seus filhos para perto de Deus quando ele ora com eles.
ele pode orar por eles, mas melhor assim, orar com eles. Ler a Bíblia com eles. Desafiar a leitura bíblica. Conversar sobre Deus deve ser a conversa diária na mesa do pão, já falamos, né? Levar o amor, falar do amor das coisas de Deus, falar o amor das coisas celestiais, mostrar a sua fé, aquilo que nós vivemos todos os dias juntos, todos os dias. O maior modelo de pai é o próprio Deus, né? Nós já falamos isso. Ele nos ama, Ele nos corrige, Ele nos perdoa, Ele nos sustenta, Ele permanece conosco. Através de Cristo Jesus, nós conseguimos ver o Pai. Ele falou para Filipe: Filipe, tanto tempo você está conosco, você não consegue enxergar o Pai em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. É por Jesus que nós vemos o Pai. É em Jesus, é em Jesus. Deve ser a oportunidade de nós mostrarmos que tipo de pai estamos sendo. Que tipo de pai você está sendo? Você já parou para pensar? Pensa aí, que tipo de pai eu sou? Eu digo também para os solteiros que não são pais: que tipo de pais você está sendo preparado para ser? Que hoje você está sendo confrontado junto com os pais aqui. Está sendo um bate-papo assim, tipo, né, podcast, né? Mas eu tenho certeza que o coraçãozinho de você está sendo cutucado, né? Deus está cutucando aí. Para finalizar, que tipo de pai seus filhos vão lembrar de você quando você passar desse mundo? Que tipo de pai que seus filhos vão testemunhar que você foi? Porque, sabe, os nossos filhos serão adultos. Passa rápido. Parece que foi ontem que eu pegava no colo, trocava a fralda. E eu tenho autoridade para fazer isso, sabe? Brinquedos serão guardados, serão esquecidos, serão doados. As roupas ficarão pequenas, não cabe mais. As fotografias serão motivo de chacota. As fotografias: que roupinha é essa, mamãe? Que roupinha é essa, papai? As fotografias serão antigas. A casa vai mudar. Os anos se passaram. E nossos filhos terão suas próprias famílias. Mas haverá algo que continuará neles. Aquilo que eles aprenderam com você. Aquilo que eles aprenderam enquanto você viveu com eles aqueles anos. Talvez eles não se lembrem do quanto custou o presente, ou talvez não se lembrem nem do presente, mas eles vão se lembrar que você sentou no chão para brincar com o brinquedo que você comprou para eles. Talvez você não se lembre, eles não vão se lembrar dos passeios, das viagens, mas eles vão se lembrar dos abraços, dos beijos, dos amassos, da guerra de travesseiro no hotel. Das viagens. Talvez eles não se lembrem das palavras que você falou, mas eles vão lembrar sempre do que sentiram quando você os abraçou. Eu comecei aqui falando sobre o meu pai. Meu pai foi um grande exemplo para mim. Meu pai me ensinou com a própria vida. Ele não dava aula. Ele dava aula de música, mas aula de filho, de pai, ele não dava aula. Ele dava assim,
no dia a dia, na expressão como ele falava com a minha mãe. Eu me lembro muito bem quando ele chegava por trás dela na cozinha e abraçava, cheirava o pescoço dela assim, e falava: Daniel, existe coisa mais preciosa do que essa aqui? Minha joia, ele falava, minha joia. Não era assim, Soninha? Era apaixonado por ela, pela minha mãe. Fazia questão de falar isso. Até pouco tempo, um pouquinho antes de morrer, falava ainda. Apaixonado. Sabia administrar com o orçamento de casa, Magali, como ninguém. Fazia suas anotações no caderninho, porque não tinha iPad, não tinha computador. Ele fazia as anotações no caderninho do orçamento de casa. Ele sabia exatamente quanto ele podia guardar por mês. Foi ele que me deu o conselho quando comecei a trabalhar. Filho, eu te dou um conselho. Comece a fazer uma poupança, porque você precisa ter guardado pelo menos 3 meses do valor do seu salário na poupança, para alguma emergência. Eu comecei a fazer isso. Eu sabia como controlar as finanças da casa. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, meus cunhados, os cunhados do meu pai, né? Os irmãos, tios, meus tios, estavam discutindo: o Sartori é pão duro, o Sartori não adianta ele pegar empréstimo com ele, que ele não empresta não, tal. Eu falei: sim, meu pai não é pão duro não. Eu tinha 8 anos de idade. Meu pai sabe controlar o seu orçamento e anota tudo direitinho o que ele precisa colocar para dentro de casa. Depois ele vai ver o que vai fazer com o que sobrou. Meu pai falava com orgulho que eu defendia ele. Eu nem lembro disso, mas ele falou isso comigo. Ele tinha orgulho de ter sido um militar. Ele ganhou até uma medalha para usar no seu fardamento de honra ao mérito, por ter trabalhado 35 anos sem uma falta. Sem uma falta. Você já pensou? Ele ganhou uma medalha de honra ao mérito, e tem até a medalhinha no peito dele. Ele foi um grande exemplo para mim, como cuidava da igreja. Eu lembro que nós fazíamos grandes distâncias a pé, às vezes 10 quilômetros a pé. Eu tinha 10 anos de idade, carregava o trombone dele, porque ele estava carregando as caixas de som, para nós fazermos culto numa rua qualquer, de um bairro qualquer, na redondeza da nossa sede, que mais tarde seria aberto uma congregação. Eu lembro assim, Vila São João, Atuba, Bacaxeri, Noronha, Boa Vista. Eu lembro dessas, Jardim, Santa Cândida, enfim, esses bairros ali. Porque meu pai tinha um grande zelo pelas coisas do Senhor. Um dia meu pai estava sentado com a minha mãe conversando, logo que eu nasci. Eu ganhei de presentinho um sapatinho pretinho, igual de sapato de homem mesmo, né? Daí minha mãe pegou aqueles sapatinhos assim e disse assim: Geraldo, veja bem por onde você vai caminhar, porque esses sapatinhos vão correr atrás de você. Daí ela pegou assim os sapatinhos e andou com ele na mesa. Meu pai fala que ele viveu a vida inteira vendo os sapatinhos atrás dele, que seria eu, que estava imitando o pai. Dentro desse versículo, sabe, esse é o maior legado que você pode deixar para os seus pais. E eu quero fazer um apelo aqui aos pais. Pais, fiquem de pé. Só os pais fiquem de pé. Eu gostaria de fazer 3 perguntas a vocês, os pais. Primeira pergunta é:
o que meus filhos estarão aprendendo sobre Deus observando a minha vida? O que meus filhos estão aprendendo sobre Deus quando eles observam a minha vida? Se meus filhos imitassem o meu relacionamento com Deus, como seria a vida espiritual deles? Se os seus filhos estivessem imitando você hoje, como que estaria a vida espiritual deles? Quando meus filhos pensarem em mim daqui a alguns anos, o que eu gostaria que eles lembrassem? Essas 3 perguntas. Sabe por quê? Quem sabe hoje é dia do pai abraçar o filho. Quem sabe hoje é o dia do filho abraçar o pai, fazer aquele abraço que você... Quem sabe hoje seja o dia de pedir perdão e reconciliação. Quem sabe seja o dia de você dizer para ele pela primeira vez, ou uma vez que esteja esquecido isso: eu te amo, meu filho. Quem sabe hoje seja o dia de voltar a ser presente, mais presente em casa, na vida deles. Quem sabe seja o dia de começar a orar juntos pelos filhos e orar com os filhos. Porque ser pai, queridos, não é apenas gerar, não é apenas colocar um ser vivo no mundo. Ser pai é construir no coração dos seus filhos um coração de adorador, um coração que entenda o Senhor, que revele o Senhor. 2 frases. Pais, não busquem apenas deixar herança para os seus filhos. Busque deixar para eles um legado que os conduza para o Pai Celestial. Então a herança são as bênçãos materiais. Não fique preocupado. Se você deixar a herança, ótimo, mas o foco não é esse. Foque no legado que você pode deixar para os seus filhos. Sabe, o legado que nós conversamos hoje aqui, sobre a fé, a esperança, o amor, a graça, enfim, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a vivência com Deus. Eu gostaria de orar pelos pais. Vem cá, vem os pais aqui à frente. Se você estiver com sua família aí, venha os filhos. Estão lá embaixo, né? Eu sei que a palavra tocou forte no coração de vocês, porque tocou na minha quando eu estava preparando. A palavra é: sede imitadores de Deus como filhos amados. Vem cá, vem mais para cá. Mais para cá. Não é fácil nós sairmos de uma inércia, né? Rolar uma pedra que está fixa no chão, né? Mas quando nós rolamos, quando nós impulsionamos, parece que ela fica até mais leve, né? Ela vai para o impulso. Olha essa pedra hoje, faça essa força. Analise ao ponto que você precisa resolva hoje. Não deixa para depois, não. Tá? Vamos orar? Pai Celestial, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, porque ela falou aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Pai amado, aquilo que nós necessitamos para corrigir, Senhor Jesus, a rota da paternidade que Tu nos deste, Senhor Jesus, diante dos nossos filhos. Pai, que esses homens aqui sejam homens de honra, homens de caráter, homens de, Senhor Jesus, de atitude, homens, Pai amado,
ó Pai, que tem compromisso contigo, Jesus. Pai querido, que eles possam amar a Ti sobre todas as coisas, Pai. Que eles possam amar a Ti, Senhor Jesus, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças, Senhor. Pai, que eles possam, Senhor Jesus, ter a Ti como espelho, como o lugar, Senhor Jesus, que possa enxergar as suas vidas, Pai. Que eles possam enxergar a Ti como modelo, Senhor Jesus. Modelo de vida, um modelo de pai, um modelo de marido, um modelo, Senhor Jesus, de empresário, um modelo de funcionário, um modelo, Senhor Jesus, de pessoa, de cidadão, Senhor Jesus, dessa terra, cidadão dos céus também, Pai. Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, amar os seus filhos sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, amar as suas esposas, Pai amado, como Cristo amou a sua igreja, Senhor, e se entregou por ela, e amar os seus filhos, Senhor Jesus, de todo o coração, Senhor. Pai, que eles possam realmente, Pai amado, fazer a diferença na vida deles, que eles possam, Senhor Jesus, conduzir os seus filhos, Pai, nos seus caminhos, Pai, que eles possam ter sucesso nessa caminhada, Jesus. Oh, Pai, quantos pais que perderam seus filhos para o mundo, perderam seus filhos para as coisas desse mundo, Senhor, e não estão aqui mais, Pai, mas esses pais aqui não, Senhor Jesus. Que esses pais possam ter um sucesso, Senhor Jesus, de conservar os seus filhos na tua casa, Pai, que eles possam, Senhor, ser um pregador, ser um ensinador, ser o Senhor Jesus, sacerdote do lar, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha quebrar as barreiras, as dificuldades, essa pedra que muitas vezes é difícil de rolar, Senhor, que eles possam ter a força, Senhor, que vem de Ti, Senhor, para rolar essa pedra, Senhor, e mover, Senhor Jesus, o seu coração, Senhor, da inércia, Senhor. Te pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, dê a ele seu caráter, Senhor Jesus, de Jesus, do teu filho, Pai. Dê a ele, Senhor Jesus,